comentando o jogo ontem e vou te falar, viu? Que pelada. Aliás, se eu falar que é pelada, Edu, eu tô ofendendo os peladeiros? Não, Romano, o jogo foi ruim, né, cara? O jogo foi ruim, o Atlético mereceu perder do Santos, ainda que o Santos não tenha feito uma grande partida e não fez. Os dois goleiros trabalharam pouquíssimo, o Santos venceu por 1-0 e mereceu ter vencido até por 2, pelo menos no mínimo 2. Gabriel Bontempo perdeu um gol quando estava 0-0 ainda no segundo tempo, né? Já no segundo tempo. Um gol mais feito do que o Moisés acabou fazendo. E o Atlético, ele não teve nenhuma chance claríssima. Talvez a melhor chance que o Galo tenha tido na partida foi aos 50 minutos do segundo tempo, numa jogada que vem da esquerda e o Coelho, dentro da pequena área livre, ele estava uma passada à frente e acabou passando da linha da bola, perdendo o tempo da finalização e chutando para fora. E o Atlético regrediu, né? O Galo vinha melhorando no Campeonato Brasileiro. Mas, Romano, eu acho que a análise em cima do Atlético, ela tem que ir além do Campeonato Brasileiro de 2026. Para falar do Atlético, a gente precisa ir lá atrás. A gente precisa lá em 2024, passar por 2025, até chegar em 2026. O Atlético de 24 para cá, ele fez uma reformulação no elenco. Isso ninguém discute. Mas e a reformulação no time? E a reformulação da base do time que vem sendo utilizado? Por que eu estou falando isso? Em 2024, o Atlético tinha entre os seus jogadores que estavam sempre atuando Everson, Alonso, Lianco, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard e Hulk. Em 2025, Everson, Alonso, Lianco, Igor Gomes, Alan Franco, Scarpa, Bernard e Hulk seguiram como base do time principal do Atlético. Em 2026, Everson, Alonso, Lianco, Alan Franco, Igor Gomes, Scarpa, Bernard e Hulk seguem como base do time do Atlético. Não tem alguns que não são titulares absolutos, mas essa turma aqui tá sempre jogando, cara. Tá sempre em campo. O Atlético tá sempre dependendo desses jogadores. O Atlético foi protagonista em 24 e 25? Não. As temporadas de 24 e 25 do Atlético, elas foram, em termos de desempenho, um fracasso. Por que eu estou falando em termos de desempenho? Porque o Atlético chegou em 24 em 2 finais de Copa, Brasil e Libertadores. Isso é muito grande. Uhum. Mas foram finais em que o Atlético chegou sem ter sequência de vitórias. A Copa não te obriga a ter sequência de bom desempenho e nem sequência de bons resultados. Numa Copa, com 2 empates e uma classificação nos pênaltis, você avança. Numa Copa com 1 vitória e 1 derrota, você avança, dependendo do número de gols. Numa Copa com 1 vitória e 1 empate, você avança. Num Campeonato Brasileiro, desde 2023 o Atlético não consegue 3 vitórias seguidas. Não consegue. É um parto para o Atlético no campeonato por regularidade conseguir 3 ou mais vitórias seguidas. Se a partir do momento que jogando um campeonato de regularidade você não consegue emendar 3 ou mais vitórias seguidas, a sua briga automaticamente vai ser na segunda página da tabela. E em 2024 e em 2025, temporadas em que o Atlético não conseguiu emendar vitórias seguidas, 3 ou mais, ele brigou para não cair. Vitórias no campeonato, não consegue emendar 3 ou mais vitórias seguidas, a sua briga automaticamente vai ser na segunda página da tabela. E em 2024 e em 2025, temporadas em que o Atlético não conseguiu emendar vitórias seguidas, 3 ou mais, ele brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. Em 2026, o Atlético não consegue emendar 3 ou mais vitórias no Campeonato Brasileiro. E se continuar assim, todo mundo já sabe o final do filme. Ou pelo menos a reta final do filme, como foi em 24 e 25. E de novo, cara, dos nomes que eu citei, se a gente pegar as escalações do Atlético contra Puerto Cabello, por exemplo, Puerto Cabello, Everson, Lianco, Alonso, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard. 6 remanescentes de 2024. Do ano fracassado do Atlético em termos de desempenho e resultado. Vamos puxar para a partida de ontem, na Vila Belmiro. Everson, Lianco, Alan Franco, Hulk. 4 remanescentes de 2024. Se pegar quem entrou, Bernard, são 5 de 2024. Eu nem puxei 2025, que também foi um ano de fracasso do Atlético, em termos de desempenho principalmente. Sim.
Então a base que vem sendo utilizada, quem precisa ser protagonista do Atlético, são os mesmos jogadores que fracassaram em 24, em 25 e seguem fracassando em 2026. Eu não vou ser aqui covarde, criticando e batendo na janela de contratações do Atlético de 2026. Eu estou falando por mim, não estou falando pelos outros. Porque eu lá em janeiro elogiei a janela de transferências do Atlético. Eu elogiei as contratações do Preciado, do Minda, do Cassierra, do Vitor Hugo. As contratações que o Atlético fez, eu elogiei. A maioria não está dando certo, cara. Lodi e Vitor Hugo talvez sejam os jogadores que estejam dando certo nesse momento entre os reforços da atual janela. Então, para mim, é muito mais responsabilidade dos jogadores contratados do que da diretoria. Mas o meu questionamento é, até quando essa turma, que parte dela o atleticano não aguenta mais ver em campo, o atleticano não aguenta mais ver em campo, Romano, Alonso, Igor Gomes, Bernard, Gustavo Scarpa, o atleticano não suporta mais ver esses atletas. Até quando o atleticano vai ser obrigado a ver esses caras em campo e sendo, ou tentando ser, protagonistas? Estreando numa Sul-Americana e metade do time ser composta por esses caras. Jogar um campeonato brasileiro e metade do time ser composto por esses caras. Você viu que eu tirei o Everson daí, né? Sim. E você viu que eu tirei o Hulk também. Sim. Apesar do Hulk não estar entregando. O Everson não tem nem como falar. Não, aliás, se não fosse o Everson, talvez o Atlético não estivesse jogando nem Série A de Campeonato Brasileiro. Então o Everson tá... eu eximo o Everson de qualquer responsabilidade. Pelo contrário, de 24 para cá ele melhorou. A cada ano o Everson vem melhorando. É verdade. E em relação ao Hulk, é muito de respeito pela história dele no clube, um dos maiores jogadores da história do clube, e que o Hulk, enquanto saudável dentro de campo, ele até entrega. A gente viu contra o Atlético Paranaense ele iniciando a construção do primeiro gol, marcando no campo de defesa. Uhum. Mas aí o Barba, ele precisa também entender, ele tá chegando agora, ele tem tempo para entender isso, que ele pode tirar o Hulk no intervalo. Não existe proibição para isso. Ele pode tirar o Hulk com 15 minutos do segundo tempo. Eu acho que ele pode usar melhor o Hulk por menos tempo. Mas aí, cara, até quando o torcedor do Atlético vai ter que aguentar esses jogadores que desde 2024 não jogam nada, cara? Porque o Bernard, ele botou culpa no Milito, ele botou culpa no Cuca, quando o responsável pelo mau momento é ele. O Scarpa, eu me recordo no Milito, nossa, tá colocando o Scarpa de ala. O Scarpa não pode jogar de ala. Foi o melhor ano dele com a camisa do Atlético. Os anos seguintes que o Scarpa foi para a posição que ele gosta, ele não entregou absolutamente nada. Pelo contrário. O Júnior Alonso, ele vive de uma temporada com a camisa do Atlético, que foi 2021, que eu tô começando a achar que ele foi bem por causa do Nathan Silva, que era o companheiro dele, e que foi criticado porque era da base, porque no Atlético acontece muito disso, né? Quem é da base geralmente é responsável pelas coisas. Então, tomara que a janela do meio de ano, o Atlético consiga dar linha desses jogadores que desde 2024 são um retrato do fracasso deste clube. E eu falo de fracasso, pode vir alguém querer discutir comigo, mas por como que você chama de fracasso se um clube chegou em duas finais em 24 e uma final em 25? Eu repito, para você chegar em final de Copa, você pode chegar só empatando. Você se lembra do Boca Júnior, de 23, que foi a final com o Fluminense? Sim. Só empatou. Ele chegou na final da Libertadores só empatando o jogo, jogando mal. Agora, no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato por regularidade, se o Atlético continuar desse jeito, um parto para vencer 3 ou mais jogos, ele vai brigar de novo para não cair, para não ser rebaixado. Então, o torcedor, a partir de agora, ele garra no terço, ele reza para que, no meio do ano, o clube consiga dar linha dessa turma, que me passa a impressão que também está de saco cheio de vestir a camisa do Atlético, e isso é um absurdo. Isso é um absurdo que acontece, mas é a impressão que eles me passam. Vocês me perdoem se não for, mas a impressão que vocês, atletas, me passam é essa. Vocês estão de saco cheio de vestir a camisa do Atlético. Isso é um absurdo. Isso é o antiprofissionalismo. Então, o departamento de futebol do Atlético precisa trabalhar melhor, cara. Precisa trabalhar melhor. Eu não tô falando nem pela janela que fez, porque a janela que fez eu faço a minha meia-culpa. Eu elogiei. E até agora são poucos os que deram certo. Renan Lodi e Vitor Hugo. Se eu estiver esquecendo de alguém aqui, você pode me lembrar, não tem problema não. Mas o que a gente tem visto, cara, o que é isso que tá acontecendo? Não, se você pegar, e aí não é que fez parte da janela, se você pegar
dos contratados na janela e de novidade foram esses dois e um que saiu da base, que é o Cissé. Só. Você não pega mais ninguém. Você tem quem tá rendendo no Atlético hoje, que tá jogando bem, o Everson, Juan, Cissé, que tem poucos minutos, mas que agradou muito. Coelho oscila, mas faz bons jogos, às vezes jogos ruins. O Coelho é o Coelho. Renan Lodge, que também oscila. O Natanael tá tendo um crescimento, mas, cara, numa boa... O Natanael seria um ótimo reserva pro Atlético, mas aí a responsabilidade é do Preciado. O Preciado precisa entregar mais. Romano, eu me estendi, vocês me perdoem, mas... Não, tranquilo. É porque eu acho que a análise em relação ao Atlético, ela precisa ir além da temporada. Ela precisa... tem que ser no macro e não no micro, né? O Atlético, ele não pode ser analisado pelo 2026, porque a base de protagonismo do Atlético de 26, infelizmente, é a mesma base de 24 e 25. E talvez aí esteja o grande problema de o Atlético não conseguir emendar 3 ou mais vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição de qualquer temporada. Porque você estando bem no Brasileiro, automaticamente você tem confiança para jogar qualquer Copa. E o Atlético tem 2 anos, está indo para 2 anos e meio, que ele vai mal no Campeonato Brasileiro e quando vai jogar a Copa, vai com a confiança lá na sola da chuteira. A ponto de enfrentar o Puerto Cabello e tomar um totó da equipe venezuelana. Tem uma coisa que, tudo bem que ele acabou sentindo alguma coisa, mas, cara, não é possível que quando você pensa, por exemplo, num substituto pro Renan Lodge, você não pense no Pacini, cara. Aí não, vamos colocar o Alonso, porque ele joga na seleção do Paraguai. Problema da seleção do Paraguai. Se a seleção do Paraguai não tem lateral e coloca o Alonso, é problema do Paraguai. No Atlético você tem um menino que também está pedindo passagem, pedindo oportunidade. E aí você coloca o Alonso. O Alonso, essa é a terceira passagem dele, né? A segunda já foi um desastre. Essa agora piorou. Só que o problema todo, eu acho que o que deixa o atleticano triste, e eu concordo com tudo que você disse, mas que deixa o atleticano triste ou preocupado, ô Simões, é que ele não vê ninguém com atitude para tomar essas medidas no Atlético. Porque vira público e aí falar que nós vamos cobrar e tal, não tem que cobrar, não tem que vir a público. Depois você fala, mas cobra primeiro. Cobra primeiro. Dá tapa na mesa, fala assim, ó, poxa, vocês estão jogando no Atlético, caramba. Vocês estão ganhando bem. Com sem treinamento, estão reformando sem treinamento, melhorando sem treinamento. Vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira. É isso mesmo. Essa má vontade que foi lá contra o Puerto Cabello, esse lenga-lenga, essa pasmaceira contra o Santos, acho que falta alguém para chegar e, ó, dar um tapa na mesa no Atlético, viu, Simões? O Romano, e dentro disso que o Edu colocou, assim, o que me preocupa é o seguinte, né? A gente tem o 2020 como um marco no Atlético, né? Que é o momento em que o Atlético volta a ser protagonista no Campeonato Brasileiro e termina, inclusive, na 3ª posição. Em 2020, o Galo terminou o Brasileirão com 59% de aproveitamento. Em 21 foi campeão com 73%. 22 garantiu vaga na Libertadores com 50%. 23 foi 3º colocado de novo com 57%. Uhum. Aí 24, o aproveitamento foi 41%. Até a última rodada brigou para não cair. 25, ano passado, na penúltima rodada, foi isso, não foi? Na penúltima rodada que afastou totalmente qualquer chance de rebaixamento. O aproveitamento foi de 42%. Então, 24, 41%, 25, 42%. Sabe qual é o aproveitamento do Atlético esse ano? 42%. Aí. Tem um nome e sobrenome que é uma coincidência muito grande. Você citou aí que 21, 22, 23 o Atlético brigou lá em cima com bons aproveitamentos e a partir de 24 uma queda brusca nos aproveitamentos. Tem um nome e sobrenome aí que esteve em 21, 22 e 23 em que em janeiro de 24 saiu do Atlético. Chama Rodrigo Caetano. Desde que o Rodrigo Caetano deixou o Atlético, que o Atlético vem na banguela, descida abaixo, em termos de desempenho em temporadas. Pode não ter nada a ver, mas é uma grande coincidência. Eu acho que tem a ver. Enquanto o Rodrigo Caetano esteve aí 21, 22 e 23,
O Atlético foi muito bem em Campeonato Brasileiro, brigou, foi protagonista. A partir do momento que ele saiu, e aí o Atlético não mandou ele embora, ele saiu para ser dirigente da CBF, da Seleção Inclusive, Brasileira. vai ter uma entrevista já com ele aqui. Boa. Então, é uma coincidência, cara. A partir do momento que ele sai para a CBF, o Atlético não consegue mais montar elencos competitivos. Então, talvez o nome Rodrigo Caetano seja o divisor de águas aí. Posso estar falando uma grande bobagem, mas a coincidência é muito grande, cara. O Simões foi trazendo os números e eu comecei a pensar, poxa, 21, 22, 23, o cara tava aí. Uhum. Aí, a partir de 24, Simões começou a falar, ó, aproveitamento X, 25, aproveitamento Y, 26, aproveitamento XY. Pô, tem um negócio errado nisso aí. Um cara saiu e o desempenho do time desandou. Então, pode não ser, mas que a coincidência grande é. Fala, massa! Finalizando aqui mais um vídeo do canal com a braba crítica. Uma pancada do Edu Panzi aí, né? Falando umas verdades aí do elenco do Galo. Ele não tá errado não, concordo com tudo que ele falou, claro. Em alguns detalhes ali eu desconcordo um pouquinho, mas a maioria das coisas que ele falou eu bato martelo, porque realmente tá precisando de mudanças drásticas nesse elenco que tá fogo. Parece que ninguém quer, né? Aí quem sofre é o torcedor, que vai lá, paga seu ingresso, fica na chuva, no sol, viaja e os caras não entregam o que a gente espera. Então realmente a situação do Galo é difícil. Massa, deixa aquele like antes de sair do vídeo aí, dá aquela moral pro canal, deixa aí o seu like, tá bom? Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, tá? Já deixa o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada, tá bom? E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos aí, isso aí também ajuda. Isso aí também ajuda o canal a crescer, tá? Isso aí ajuda por muito que o YouTube entende que as pessoas estão gostando e entrega para mais torcedores do Galo. Então a gente alcança mais torcedores e o canal tende a crescer cada vez mais e o trabalho continua sendo, né, sempre feito para vocês aqui. Então a gente espera aí, né, que vocês dêem essa força aí para nós aí. Sejam bem-vindos, tá? Participem do canal, tá? A participação de vocês aqui funciona de tal forma. Deixar aí seu comentário, tá? A opinião de vocês em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, né? Porque do Panzi ele bateu no elenco bonito do Galo. Então deixa aí seu comentário, tá? A gente olha todos os comentários, tá? E a participação de vocês é muito importante, que dá a maior força para o crescimento do canal, claro, com certeza. Então a gente agradece, tá? Essa força aí. Seja bem-vindo, fique à vontade, que esse canal aqui ele foi feito para atender vocês, tá? A massa atleticana. Então fiquem à vontade, que o canal aqui é de vocês, foi feito para vocês, entendeu? Aqui o canal só fala do Galo, 100% Galo, de domingo a domingo, pós-jogo para vocês, sempre trazendo cortes direto ao ponto, sempre para vocês ficarem bem informados o mais rápido possível. Então a gente sempre está trabalhando para estar atendendo vocês, claro que com maior satisfação, a gente não cansa, a gente não fica chateado, a gente sempre está feliz, faz o que gosta. Então, muito obrigado pela preferência aí, porque vocês estão dando no canal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, tá? Vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para todos e até a próxima, massa, valeu, fui!